Que a paz, as bênçãos, a misericórdia, a proteção de Allah esteja sobre todos nós. Marlon Youssef aqui, né, líder da Rejuc, presidente da Rejuc, certo? Mensageiro de Allah. Estou aqui para tirar algumas dúvidas, até a pedido de um membro nosso aqui, um colega, né, da Rejuc. Então, para esclarecer dúvidas, né, sobre vídeos, né, que sunitas estão postando. Creio que no TikTok, os sunitas, eles estão migrando para o TikTok, certo? Um aplicativo aí que eu creio que tá monetizando, né? Estou recebendo mensagens aqui que está pagando bem, né? Lucrando com a palavra de Allah, certo? Ensinando errado. Então estou com alguns vídeos aqui que o nosso colega passou para poder esclarecer algumas dúvidas. Ou seja, sunitas falam em nome do Islã, certo? Então temos que dirimir essas dúvidas, né? Sunismo é uma seita dentro do Islã, que nós aqui islâmicos coranistas, né? Islâmicos, judaico-cristãos, certo? Ao coranista não concordamos com essas respectivas seitas, certo? Que são desvios que estão fora das 4 linhas do Alcorão, certo? Então tem esses sunitas aí, eles falam em nome do Islã, certo? E não dizem que estão falando de uma seita do Islã chamada sunismo. Então estão enganando os brasileiros, certo? Então pregam sunismo em nome do Islã. Mesma coisa que apareceu um cristão católico, certo? Chegou aqui um exemplo, o catolicismo, o cristianismo no Brasil. Aqui no Brasil ninguém sabe o que é cristianismo. Aí chega aqui um católico. Os católicos chegam aqui e começam a abrir igrejas católicas, certo? E os brasileiros começam a bater palma lá na porta da igreja. Um padre recebe, né? Um padre cristão católico recebe o cidadão, manda entrar e ensina o cristianismo católico. Se você for aprender cristianismo com um padre, que tipo de cristianismo ele vai te ensinar? O católico. Porém, os sunitas, eles são desleais, que eles não dizem, né, que estão falando do sunismo, certo? Então, estamos com sérios problemas, certo? Então, fala em nome do Islã e utiliza a nomenclatura muçulmano, que vem de Moslime, que é o monoteísta puro, monoteísta sincero, você lendo ao Corão, né? Submissos. Então, tá totalmente errada essa nomenclatura, porque o correto é islâmico e dizer que nós nos consideramos muçulmanos, não nós muçulmanos, porque, ou seja, o cidadão se intitular, vou falar muçulmano, né, que é o que eles usam, se intitular muçulmano, ele já está entendendo que que já chegou o dia do juízo final, ou que ele já foi julgado, né, por Allah. Aqui na vida terrena que Allah veio, já julgou de forma antecipada e ele já recebeu o selo de muçulmano, né, /muslime, que é o bracelete de prata ou de ouro que nós vamos receber para poder apresentar esse bracelete lá nos portões do paraíso, para poder atravessar, certo? Bracelete de muslime. Essa que é a diferença. Só vai entrar no paraíso quem for muslime. Mas eu vou ser julgado por Allah. Como é que eu já vou dizer que eu sou muslime? Já estou dando a entender que vou ser salvo. Nem Mohammed pode dizer que foi salvo, que ainda será julgado, né, por Allah. O que é muslime? Muslime chama-se muçulmano. Ah, tá. Em português que eles chamam é o submisso, o monoteísta puro, certo? Agora eu vou virar o vídeo aqui pra gente tentar esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá. Tá aqui, vamos tentar ver alguns vídeos, né, que o nosso amigo mandou aqui pra mim. Nosso grande amigo Enes. Vamos lá, o primeiro. Tá aqui. Deixa eu ver. Quero ver. Silêncio. Tá. Por que os muçulmanos não comemoram a Páscoa? Para nós muçulmanos, Jesus é um mensageiro de Deus e... Ele já começou, esse cidadão, né, diz aqui, ó. Só posso aumentar mais? Tava aqui agora, eu vou voltar rapidinho. Tá aqui, ó, o nome dele. Essa patente aí, esse cargo, é sunita, né? Eu já conheço esse cidadão, ele é sunita. Esses sheiks, eles abrem mesquitas aqui no Brasil, né? E são
ou seja, recebem salários, né, para pregar o sunismo. Então ele já começou aqui falando em muçulmano, certo? Agradecer o nosso amigo Enes, né, Correia, que está mandando os vídeos. E a gente vai, né, com a permissão de Alá, vou fazer o comentário. Olha só, colhão. Certo? Vamos lá, silêncio agora. Porque os muçulmanos não comemoram a Páscoa. Para nós muçulmanos, Jesus é um mensageiro de Deus enviado por Deus para guiar o seu povo. Ele está falando aqui da Páscoa, tá? Ele está falando da Páscoa. Porém, ele está falando da Páscoa cristã. Ele já está equivocado, certo? Porque o Alcorão, ele recepciona a Torá e os Salmos. Então, na Torá, a Torá é a constituição da palavra de Alá. Então, o sentido da Páscoa correta é o sentido judaico, certo? Então, ele está aqui falando da Páscoa cristã, certo? Está errada a Páscoa cristã, mas a Páscoa correta, que o Alcorão recepciona, que ele, é a judaica, o sentido judaico. Então, é correta a Páscoa. Não, aí ele já está fazendo uma salada, né? Que o Alcorão diz que não mataram Jesus, nem o crucificaram, certo? Então, isso aí ele já faz uma salada. Outra coisa que já diz, nós muçulmanos aqui já está errado. Ele não foi julgado por Alá. Islâmico, né? Porém ele é sunita. Ele tem que dizer, conforme o sunismo, né? Nós entendemos, essa que é a falta de honestidade do sunita. Vamos lá. E também é o Messias, nasceu de forma milagrosa, fez muitos milagres. Sobre Jesus está correto, é o Messias. Jesus é o Messias, filho de Maria. Milagres durante a vida, e acreditamos que todas as pessoas naquela época deviam seguir os seus ensinamentos para chegarem a Deus. Porém, o que nós não acreditamos, que ele tenha sido capturado e crucificado. O que nós acreditamos, que ele foi arrebatado de corpo e... Outra coisa que ele não explica, que Alá é o nome de Deus. Deus é uma patente, Alá é o nome de Deus. Os sunitas... Isso aí tá errado. É fake news. Os sunitas dizem, né, que Alá significa Deus em árabe. Outro fake news, tá? Sobre Jesus, vamos prosseguir aqui, verificar o que ele está falando. E alma subiu ao céu, vivo, sem ser crucificado, e está vivo. E vai retornar nos últimos dias para acabar com o anticristo, reinar com justiça e paz, e aí então ele morrerá naturalmente. Então para nós... Isso aí já está equivocado, que Jesus vai voltar, vai morrer, acabar com o anticristo, né? Anticristo, tá dando a entender o que é que Cristo é Deus? Não. Certo? Voltar, acabar com isso aí já está equivocado. Jesus vai voltar, mas para ser interrogado por Alá, para ser testemunha contra seus adoradores, certo? Isso está no Alcorão. Então Alá vai trazer Jesus e vai dizer, desde quando Jesus, filho de Maria, disseste tu para a humanidade no dia do juízo final, adorai eu e minha mãe por dois deuses além de Alá. Tá certo então, isso aí, hein? Então aí já vem o conflito, certo? Que ele está falando aí. Vamos lá. Ele não foi crucificado. Deus no Alcorão Sagrado... Não foi crucificado, isso aí está correto. Não crucificaram, não mataram, nem o crucificaram. Porém, isso lhe foi dissimulado. Na Surata 4, no versículo 157, Deus diz, e eles não o crucificaram e nem o mataram, mas... lhes foi simulado. Então foi uma simulação. Como assim? Então alguém foi crucificado no lugar de Jesus. Quem foi? Acreditamos que foi o traidor, que foi Judas, que foi crucificado. Não tem isso no Alcorão, tá? Que Judas foi crucificado no lugar de Jesus. Isso é outro fake news sunita. É verdade, mas eu sou irmãozinho deles, tá bom? Para o Abreu. Então ele tem que informar que conforme a interpretação sunita, né? Então, não tem isso no Alcorão. A crucificação foi simulada, né? Simularam. Agora que foi Judas, que foi não sei o quê, né? Ou que crucificaram alguém, ou que falaram que crucificaram, mas ninguém viu. Isso aí não tem no Alcorão, né? Simulado. Mas simulado como? Viram alguém sendo crucificado ao vivo no lugar dele? Colocaram um sósia? Não tem no Alcorão essa questão, certo? Vamos prosseguir. No lugar de Jesus, pois Deus deu a ele a punição mais severa por ele ter feito a traição contra Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. E assim Deus salva Jesus e está vivo
no céu. Então nós não comemoramos a Páscoa por conta disso. Certamente que nós respeitamos as pessoas que comemoram, porém nós não acreditamos na crucificação de Jesus, mas ele continua sendo um dos maiores profetas e enviados por Deus. Ó, TikTok isso aqui. Isso Vamos tá lá. totalmente errado. Tá. Então, pessoal, ele está falando aí da Páscoa cristã. Então, a Páscoa correta não é pecado da coisa, certo? E sim o sentido da coisa. Então, esse sheik aí, ele refere-se, né? Tá aqui vamos mostrar aqui ele aqui. Esse sheik, que é um funcionário do sunismo, né? Que recebe salários para estar aqui pregando o sunismo no Brasil. Ou seja, ele fala da Páscoa cristã, certo? Então a Páscoa correta não é pecado da coisa, sim o sentido da coisa. Então a Páscoa correta é a Páscoa judaica, tá? Outra coisa que eles não falam, o Islã significa o judaico cristão atualizado, corrigido, tá? Então ele refere-se aí à Páscoa judaica, não, a Páscoa cristã, certo? Então o que o Alcorão diz, ele recepciona a Torá, Salmos e Evangelho, certo? Fala sobre os filhos de Israel, né? / Jacó, entendeu? Ou seja, que Alá fez aliança com ele. Então a Torá está válida. Então a Páscoa é de sentido judaico. E para as crianças não tem problema nenhum as crianças ganharem o ovo, né, de chocolate do coelho, né? Não é, Abril? Porque nenhuma criança está tomando o coelho por divindade no lugar de Alá. Igual os filhos de Israel / Jacó, né, de Jacó / Israel, tomaram um bezerro, né, por divindade no lugar de Alá. E foram amaldiçoados por isso, certo? Então essa questão aí é uma salada. E quando ele diz aqui, tá falando Deus, é Alá. Deus é uma patente, Alá é o nome de Deus. Se você já tem o nome de Deus, já sabe, chame de Alá. Porque o nome de Deus está acima da patente, que é Alá. E uma coisa que o ser humano tem que fazer hoje é destravar o nome de Alá da língua. Porque o Satanás, ele trava o nome de Alá na língua que o cidadão fica com vergonha de pronunciar. Eu tenho esse problema. Eles ficam com vergonha. Então não tem que ter vergonha, tá, de mencionar o nome de Alá. Igual está no Corão, que o nome de Alá seja a miúde mencionado, certo? Então estou aqui com esse vídeo. Depois tem uma outra moça aqui que ele me mandou o vídeo, o Enes, e eu vou comentar sobre esse vídeo da outra moça, tá? Para não dar uma distorção. Então aqui ele está falando do sunismo, o Islã sunita. Nós repudiamos esse sunismo. Então eles teriam que ser transparentes e dizer, né, que ele está falando do sunismo, certo? Então eu já estou esclarecendo, não tem essa questão que Jesus vai vir para combater o anticristo, não. Isso aí que não tem no Alcorão. Só se tiver no livro dele, Sunna, certo? E Sunna, aqui na Rejuque, é um livro satânico, Sunna e Hadiths. Não passa de um livro satânico do rebelde Iblis, Satanás, certo? Outra coisa é dizer que Judas foi crucificado, fake news, sunita, são fake news sunitas, e vocês vão ter que aprender o que é o Islã coranista, que é o 100% do Alcorão, e esse Islã sunita, certo? Que está fora do Alcorão, tá bom? Pede depois para eles comprovar que está dentro do Alcorão essas informações que não está, tá certo? E questão de Páscoa, ele está falando da cristã, mas tem a Páscoa judaica, que é o sentido correto. Não é pecado a coisa, e sim o sentido da coisa. E Alá não está aqui para causar constrangimento a ninguém, principalmente para nossas crianças, certo? Então, o sentido judaico. E as crianças não tem problema nenhum receber o ovo do coelhinho da Páscoa por bom comportamento, tá bom? E os adultos, né, da Rejuque, Reforma Islâmica Judaica Cristã, do Islã Judaico Cristão ao Coranista, não tem problema nenhum, né? Para os zelosos da Torá, os seguidores da Torá, os islâmicos judaico-cristãos toralistas, né, seguidores da Torá, também os alcoranistas, comemorarem a Páscoa com sentido judaico, certo? Que a paz, as bênçãos e a proteção de Alá esteja sobre todos nós. Quem vos falou aqui foi Marlon Yosef, mensageiro de Alá, líder da Rejuque, certo? E aguardo vocês em uma nova oportunidade, se Alá permitir. Até mais.